Oi. Dando continuidade às nossas atividades na nossa semana pedagógica, o professor Djalma Cremonesi, que é o nosso convidado de gestão da lembrança, da professora Carla Corradini, nos indicou o nome dele com muito carinho e ficamos muito honrados em recebê-lo aqui, professor, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, e também veio nessa noite da abertura compartilhar conosco a sua palestra. Professor, muito obrigado pela presença e palestra. Bom, muito boa noite, colegas, professoras, professor Lucas, professores que aqui estão, colegas também, e vocês que já, de uma certa forma, já são professores em potencial logo ali na frente, nossos colegas. Agradeço em especial a professora Carla pela lembrança do meu nome e eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que para mim são muito caras. Vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é o tema da felicidade, e vou falar bastante, quem sabe, mais da minha própria vida, da minha formação, daquilo que sou, e como a professora anterior falou, talvez a gente que mais guarde dos nossos professores muitas vezes não foi a matemática, a física, a química, a biologia ou a história, mas é a história de vida que aquele professor passou em sala de aula. E por incrível que pareça, um dos professores que eu mais guardo a memória de vida era um professor que às 7h30 da manhã nos dava aula completamente embriagado. E ele deixou uma lição de vida, de carinho, de afeto e de atenção ao ser humano, por incrível que pareça. E muitas vezes a gente pensa que o professor é aquele que explica bem, aquele professor que a gente vai na palestra e as pessoas dizem, aquele professor é inteligente. O que ele falou? Não sei, não entendi nada. É mais ou menos assim, professor que fala coisas que a gente não entende. Eu vou compartilhar então um pouquinho da minha própria história, da minha própria vivência, quem sou eu, e certamente vocês vão se identificar na minha própria história, que 99% das pessoas que estão aqui têm as mesmas origens, ou os pais de vocês têm, ou os avós de vocês tiveram, que é a minha própria história. Então eu começo, professor Lucas, mostrando a primeira, e o tema hoje que eu vou falar é a leveza da felicidade, a leveza de um tema que eu gosto muito e como nós podemos nos tornar pessoas mais felizes nesta vida. Então eu começo dizendo assim, quem é o professor Djalma Cremonesi? O professor Djalma Cremonesi é o 13º filho de uma família humilde de imigrantes, no interior da cidade chamada Arroio do Tigre. Ela existe no mapa, é uma cidade de primeira, faz segunda, já passou, né? Tem asfalto, e mataram antigamente lá, uns 70 anos atrás, uma onça e colocaram na cidade Arroio do Tigre, mas para quem chega na cidade tem um leão, então ficou na família dos felinos, mais ou menos aí. Eu sou filho de pais agricultores, eu sou um sem terra, nós tínhamos 23 hectares de terra para 15 pessoas ficar. Todo mundo foi embora na década de 70 para o Paraná, eu tenho irmãos esparramados na Bahia, e eu me criei com os meus 6 irmãos mais novos, uma família que é de lá exatamente que eu trago as melhores recordações da minha própria existência. E eu particularmente tentei captar hoje de tarde algumas imagens que me identificaram da minha infância. Por que o professor vai falar da infância dele aqui? Por quê? Porque talvez, eu quero estar equivocado, mas não estou, seja a melhor parte da nossa existência estava lá na infância, da felicidade. E por que eu participo dessa ideia, professor Lucas? Eu participo dessa ideia porque tem um filme antigo que está disponível no computador de vocês, que um dia vocês podem assistir, chamado Cidadão Kane. É um filme muito antigo que nem cores tinha o filme,
mas aparece um personagem chamado Kane, que é um magnata americano, rico, poderoso, dono do poder político, poder das comunicações, que ele aparece, a primeira imagem do Orson Welles, e ele interpretando, inclusive, ele solitário num castelo, numa mansão, falando sozinho, em uma sala espelhada, bonita, falando Rosebud. E ninguém entende o que significa essa palavra Rosebud. E aí o filme se desenrola, claro que eu não vou dar spoiler para vocês, mas no final se descobre que Rosebud era uma palavrinha que estava escrito, sabe onde? No trenó que ele brincava quando infância. Não adiantou riqueza, não adiantou poder político, da comunicação, status e aplausos. Estava lá na família, pobre e humilde. Por isso que eu coloquei aqui aquele meu primeiro brinquedinho, que num carretel de linha nós fazíamos um tratorzinho. Eu duvido se vocês não brincaram com isso, principalmente os meninos. Nós colocávamos um carretelzinho de linha, fazia os pneuzinhos, colocava uma cera, uma vela, e dentro do carretel a gente colocava uma borrachinha e dava a corda para ele, e ele saía andando. Esse era o nosso brinquedo. E lá estava a especialidade, e lá estava a simbologia de que é se tornar humano, no detalhe da minha mãe. Um dia eu saí de casa para estudar, e ela me esperou, depois de 6 meses, eu ausente, e ela disse assim: entra, Djalma, só não repara que a casa não está muito organizada, não está muito limpa. E eu disse: é mentira, mãe. E era mentira, porque ela nunca tinha me esperado com o cheiro da cera cachopa, que até hoje está impregnado nas minhas narinas. Estava lá, claro que não era o tempo de vocês, porque vocês têm 23 anos, 22. Me desculpe, já que tem gente mais de 40 aqui, então é que de noite eu não enxergo muito bem. E está muito viva na minha memória, porque ela tinha limpado a casa para esperar o professor. E o que nós temos hoje na nossa velhice, na nossa senectude, não representa muita coisa, representa o cheiro que a minha mãe dizia: não repara que eu não arrumei a casa. E era mentira. Está lá impregnado o cheiro, o aroma do café passado, está lá o aroma da fumaça. Por isso que até hoje, quando eu vejo uma casa que tem o chaminé fumegando no fogão a lenha, eu lembro da minha infância, que nós, sem luz elétrica até os 12 anos, a gente ficava em roda do fogão e rezando o terço. Essas são memórias que estão dentro de nós, e quem sabe memórias mais felizes que nós temos hoje. A palavra que mais me chama a atenção hoje é a palavra nostalgia. A palavra nostalgia vem do grego, significa nostai, voltar para casa, e algia vem de algós, que significa dor. Por isso, uma das maiores dores que eu tenho é voltar para minha casa materna e paterna, que não existe mais a mãe, não existe mais o pai que eu amei, não existe mais os irmãos que eu amei, que me acalentavam. Saúde, fica à vontade, que deu no sono, mas é isso aí mesmo. Está lá impregnada na minha mente, no meu olhar do infinito, na minha sensibilidade, o afeto da mãe que partiu. E eu abraçava a minha mãe e dizia assim: mãe, eu te amo. Eu dormia com ela depois de velho, eu deitava no colo dela e dizia, porque eu tinha consciência de que ela ficaria pouco do meu lado e logo partiria. E foi isso que aconteceu. Eu sempre, o meu pai austero, aquele pai distante, aquele pai de mão pesada, de grito, eu tive 2 lembranças bonitas do meu pai, que ele nunca deu carinho para mim. Mas uma vez ele me pegou no colo e disse: vem cá, meu anjinho. E outra vez ele me levou num teatro de fantoche que passava naqueles interior. 2 vezes eu lembro desse gesto afetuoso do meu pai.
que partiu sem dizer para que veio. E um dia eu disse: pai, eu vou embora da minha casa, eu quero estudar. E ele disse: filho, eu não tenho nada para lhe dar. Eu lhe dou um par de sapatos velhos que ele tinha usado e um relógio antigo que ele tinha. Até hoje eu lembro do relógio que me durou 6 meses, porque não funcionou mais, e o sapato velho que ele me doou. Nunca mais eu tive a presença material do meu pai e nem afetiva, porque ele faleceu logo depois. Mas está lá na memória. Saí de casa porque dizia: eu não quero trabalhar na lavoura, eu quero estudar. E aí eu comecei, pode passar, Lucas, a minha formação. Na época tinha 2 maneiras de eu estudar: ou colégio agrícola em Sertão, e eu não gostava da lavoura, e o outro era vir para o seminário e ser padre. Sim, aí eu estudei para padre 9 anos. Estudei no Instituto São José aqui em Santa Maria, estudei no Seminário Maior de Viamão e depois fiz outras faculdades com mestrado, com doutorado na URGS. Mas lá, exatamente lá no seminário, eu percebi que a minha vocação não era para ser padre, porque tem 3 votos para ser padre, vocês sabem, né? Que a obediência, eu passei nas provas. Obediência, o pai, eu apanhava uma tunda de manhã, outra de tarde, e era muito obediente para a mãe também, e apanhava em casa e apanhava também no colégio, na 3ª e na 4ª série. Professores despencavam livros na minha cabeça e reguadas nas mãos, e eu ficava de joelho, sim, atrás da porta, em cima de milhos. E uma vez inventei de falar para minha mãe: a professora me bateu. E eu apanhei outra tunda em casa, exatamente, ando incomodando a professora e apanhei em casa também. Hoje em dia, se o professor olhar estranhamente para um aluno, eu já vou te processar, os alunos respondem. Então nós não temos absolutamente ninguém do lado do professor. Vocês que serão professores, pode considerar sim que vocês não terão ajuda de Ministério Público, de diretora, de supervisor, de ninguém. Vocês serão sozinhos em frente aos seus alunos. Hoje temos esses valores. E o segundo voto que eu saí do seminário era pobreza, mas passei na pobreza porque sempre fui pobre, né, materialmente. Mas no terceiro voto eu reprovei, que era castidade. Castidade não deu certo, né? Fiz uma prova assim de uma menina de 17 anos na pastoral da juventude e me apaixonei. Levantei a batina e até hoje é levantada a batina, então não deu certo, né? Casei, vocês brincam, mas não é fácil, né? Até aos 23 consegui ficar virgem, né? Só de beijinhos no rosto, mas quando eu beijei a primeira vez, terminou a castidade. Então ali estão os meus valores, ali está o meu sacerdócio, ali está a minha felicidade de ser aquilo que sou há mais de 30 anos, e aí pode passar a terceiro, as minhas instituições, que nesses 30 anos de magistério, eu passei pelo antigo Colégio Santana, aqui nessa cidade, trabalhei 6 anos, eu passei pela antiga FIC, hoje UFN, transitei pela Unijuí, transitei pela Unicruz, transitei pela Universidade Federal de Pelotas, e hoje fazem 15 anos que estou na Universidade Federal de Santa Maria. E por incrível que pareça, eu tenho alunos hoje de 18, 20 anos que dizem para mim: professor, uma surpresa. O que é, minha querida, meu querido? O senhor foi professor da minha mãe e do meu pai. Eu disse: muito obrigado, já sou avô, professor. Então os filhos dos meus alunos já estão sendo meus alunos novamente. Então é uma alegria muito grande. Professor, na Universidade Federal, o que o senhor trabalha? Eu trabalho formação humana. Nós temos médicos hoje, engenheiros, advogados, que são bons profissionais, mas passam longe de serem seres humanos. Semana retrasada, minha filha teve um mal-estar estomacal e nós fomos no médico, e o médico, um bom profissional, não pediu qual era o nome da minha filha, não pediu o que ela estava sentindo, o que ela fazia, simplesmente, cabeças baixas, perguntou e prescreveu medicação.
um excelente médico, mas humanamente falando, um terrível humano. O que adianta nós formarmos seres profissionalmente reconhecidos na universidade, médicos, advogados, engenheiros, se não conseguem nem a si mesmo aturarem e nem de si mesmo gostarem, muito menos dos outros? Então, a minha ótica dentro da universidade não é de informação de conteúdo. A minha ótica na universidade, meu objetivo maior é a formação do ser humano, não é informação. Eu quero que os meus alunos se tornem aquilo que os gregos antigos falavam, um ser humano bom e um ser humano belo. Esse é um empreendimento de um professor das áreas da filosofia, das áreas da sociologia, fazer com que os meus alunos se tornem excelentes seres humanos. Por isso que eu ofereço lá uma disciplina chamada felicidade. É uma disciplina que nós começamos há 12 anos, quase que pioneiramente no Brasil. Ninguém trabalhava esse tema na universidade e o professor está lá trabalhando, o professor da felicidade. Nós temos hoje 60 vagas, que sempre temos suplentes, sempre sala lotada. E quem busca as nossas disciplinas são exatamente pessoas da medicina, alunos da medicina, da engenharia, que querem conhecer um pouco o lado mais humano. E o que o professor ensina lá? Primeiro, o professor ensina, pode passar aí, a desconstrução desse conceito tirânico chamado felicidade. Primeiro, que o professor não passa modelo de felicidade, porque não existe modelo. Cada um de nós é um ser diferente, reage emocionalmente de maneira diferente às suas ações, portanto não existe, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, não existe modelo, não existe gabarito. Quando eu falar uma coisa para vocês, cada um vai compreender de maneira diferente. Não existe motivação exógena, de fora para dentro, existe motivação endógena, de dentro para fora. Vocês vão descobrir dentro de vocês aquilo que realiza vocês, aquilo que faz vocês felizes dentro de vocês. A lógica, Sócrates, aquele grande pensador que copiou uma frase que estava escrita num templo antigo dedicado ao templo de Apolo. Lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo. O grande segredo da vida é olhar para dentro de cada um de nós. Quanto mais a gente olhar para dentro de nós mesmos, mais a gente vai descobrir a riqueza do que nós somos frente ao mundo, frente aos outros e frente ao universo. A felicidade, a verdade está dentro de cada um de nós. Portanto, não busque fora, não busque nas coisas materiais, não busque no sucesso, não busque no aplauso. Aplaudem vocês mesmos, dentro de vocês que está a felicidade. Por isso, eu desconstruo com meus alunos essa positividade tóxica, que você deve ser feliz todas as horas do dia, que você deve ser feliz todos os dias da semana, que você deve ser feliz todas as semanas do mês, que você deve ser feliz todos os meses do ano. Isso é uma inverdade, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres contingentes, nós sofremos, nós choramos, nós somos carentes, nós perdemos, não somos deuses, somos humanos. Então, desconstruir essa positividade tóxica que nos impõe com uma certa tirania da felicidade. Imagina, você não é feliz, o que está te faltando para você se descobrir? Ou mais ou menos assim, você vai conseguir, basta você se esforçar, e você se esforça que nem um cachorro, um elefante, e nada acontece. As pessoas dizem assim: seja positivo. Eu disse: eu já tenho meu O positivo, que é meu sangue, mas eu sou completamente negativista, né? A minha vida, a pessoa está dizendo: seja positivo, você vai conseguir sair dessa realidade. Eu digo: cala-te, cala-te. Outra, apenas boas vibrações, good vibes, como se o mundo fosse boas vibrações. Pare de ser tão negativo. Pare de ser tão negativo. Outra, pense coisas positivas.
E eu passo, mentalizo os segredos. Mas o filme O Segredo, aquele, né? Teve aquele livro, O Segredo, né? A minha esposa mentalizou também, colocava tudo em cartaz, aquilo que ela queria conquistar, o poder da mente. E um dia eu desconfiei que ela botou um monte de coisa, assim, um carro novo, um sofá, e no meio um homem bonito lá. Volta e meia na relação íntima, ela dava uma olhadinha assim para aquele cara, para se inspirar, quem sabe. E eu não percebi que eu estava correndo o risco de ser trocado, né? Pelo menos, na hora do sexo tudo é permitido. Já diz Lacan que a relação sexual não é relação, é cada um tentando gozar do seu jeito. E a gente sempre vai pensar na comadre, no compadre, na prima, no tia, no tio, daí isso acontece. É verdade, a relação sexual não existe, cada um, não é eu que estou dizendo, é o Lacan, vamos estudar Lacan. Então, hoje virou para buscar a felicidade uma vida louca atrás do coach de felicidade. Todo mundo, você sabe, já ouviram falar da palavra coach? Todo mundo é coach hoje. Todo mundo é treinador. E eu parto do princípio que nós temos um grande perigo, que todo mundo vai ser treinador e vai faltar gente para treinar. Porque todo mundo está virando coach. Coach da felicidade, coach de treinamento. Final de semana agora aconteceu um encontro aqui em Santa Maria de um cara que cobrava R$4.000 para explicar alguma coisa para os alunos. E estava assim de gente atrás dos coaches. Na minha família, talvez umas 8 pessoas fizeram cursos com Tânia Zombon, não sei com quem mais, não sei, gastaram 30, 40 mil. Aliás, nós tivemos até o Pablo Marçal. Tem gente que acorda às 4 da manhã para escutar o Pablo Marçal. Tem gente que escuta às 4 da manhã para fazer resumo de gente dando aula de coach. Eu espero que vocês não façam isso, né? Às 4 da manhã não, mas às 5h30 eu estou acordado, né? Gente, sabe por que acontece isso? Porque você não tem argumentação racional filosófica e está num desespero tão grande na questão emocional. Depois eu vou dar a palavra para aquelas 3 para lá atrás, aquelas 2 gurias lá, elas vão vir aqui na frente falar, aquelas 3 lá. Tá? Já vou fazer uma perguntinha para ti. Tá? Porque elas estão assim muito inquietas, alguma coisa está acontecendo na mente delas. Já dou a palavrinha para vocês, tranquilo. Então hoje o que andamos fazendo é uma sociedade das emoções em que cada um não se encontrou na vida e anda desesperadamente tentando resolver a sua questão emocional de uma forma ou de outra. Nem que seja ir para uma igreja evangélica e cantar glória a Deus e louvor a Deus, ou numa igreja católica, e esperar que o Espírito Santo resolva, já que eu não consigo resolver os meus dilemas pessoais e existenciais, eu recorro ao padre, eu recorro ao pastor, eu recorro à linha coach, eu recorro a alguém, eu recorro nem que seja a Chaline, aquela que adivinha lá, que vai dar tragédia, que todo mundo vai morrer menos ela. Ela pensa, o Silvio Santos vai morrer com 94 anos, é só tragédia. A 94 anos todo mundo vai morrer, né? Inclusive eu chegar aos 90, para mim tá bom. Então as pessoas recorrem a isso. E ninguém quer hoje assumir a dificuldade do que é viver. Estamos vivendo numa geração mimimi, numa geração que não aceita a dor, que não aceita o sofrimento, que não aceita o fracasso. Gente, a nossa geração, geração X, Y, é a geração da dor. A geração Z, hoje em dia, é a geração não posso, não quero, não dá. Experimente não ter pai e não ter mãe. Experimente não ter comida para comer. Experimente não ter onde dormir. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história dos professores que falam para vocês. Essa é a história de 98% das pessoas que estão aqui. São pessoas que saíram do nada e querem construir a sua vida com dignidade. Então, abaixo positividade tóxica, abaixo foco, sucesso, coaches, metas, abaixo tirania da felicidade. Para tudo isso,
vamos construir uma vida mais leve. E aí eu começo dizendo que a leveza, nós teremos, para ser leve, primeiro tem que ser uma pessoa educada. Está faltando educação, está faltando gentileza, está faltando bom dia, boa tarde, com licença. Eu vejo isso pelos meus alunos, eles passam na frente do slide sem pedir licença, eles chegam atrasados e saem mais cedo. As pessoas na rua não dizem mais cumprimento no elevador. O que está acontecendo com nós seres humanos? Para ser leves, precisamos primeiro nos polir. E eu estava entrando no Carrefour esses dias, e no estacionamento, o que ocorreu? Estava escrito assim: vaga para deficiente físico. O que aconteceu de um senhor, devia ser bolsonarista, pelo jeito, entrou e estacionou. Eu disse: mas senhor, o senhor está estacionando no lugar que é para deficiente físico. E o senhor, o que tem a ver com isso? Ele me respondeu. E aí começou um atrito, né? O professor de sociologia, de ética, né? Não, mas a gente cobra tanto dos políticos, né? Mas e aí o senhor vai engrossar? E ele, papá. Bom, depois de 5 minutos, quase as vias de fato acontecendo, e eu defendendo a lógica ali, e eu acabei respondendo assim: essa vaga é para deficiente físico, não é para deficiente mental. E saí correndo. Lá no Carrefour, eu pegava os objetos e meio que saía, me cuidando para ver se ele não estava por perto. Mas é exatamente isso hoje. As pessoas furam a fila. Lá nos meus alunos, sabe o que acontece? A chamada, sabe o que eu faço? Fazia, agora não faço mais. Passava uma lista. Mas antes de passar a lista, eu contabilizava 47 alunos em sala de aula. E passava. Para minha surpresa, quando eu recebia, tinha 53 assinaturas. É que o espiritismo está em alta, né? Baixou o espírito e assinou pelo colega. Semana passada, turma de medicina, ética e felicidade. Último momento da aula, às 9h50. Chamada, rumo às casas. A gente estava em... Quando eu percebo aqui, com esse canto de olho aqui, na porta, 4 alunos abrem a porta e... Opa! Ei! Onde é que vocês estavam? Aquele olhão desse estava... Ei! Aqui, ó. Se retirem. Se eu enxergar vocês fazendo novamente essa ação aqui, a próxima vez, vocês serão expulsos da disciplina. Eu nunca mais quero ouvir vocês na minha frente. Professor. Não é verdade isso? Aquele cara que chegou às 7 da noite ali, que trabalhou o dia todo, às 7 horas está ali, e as meninas donzelas entrando para dar nome na chamada. Que médicos serão esses depois? Atestadinho falso. Que engenheiro será esse? Furamos fila. Somos mal educados com as pessoas que são subalternas a nós. Esse dia eu presenciei outro caso. Aqueles prédios Espírito Santo, não sei do que, lá no centro lá. Fui lá, uma senhora no celular e a balconista falando no rádio, e mais 4, 5 rapazes, o homem e eu também aqui, esperando abrir o cartório lá de imóveis. E a balconista falando que com o cara da garagem, o colega dela, olha, vai lá, abre a porta lá, e estava um pouquinho alto. E para nossa surpresa coletiva, essa mulher que estava encostada no balcão começou a destratar a balconista. Você não pode diminuir um pouco esse volume? Um gesto de opa! O Djalma, a sensibilidade entrou. Escuta aqui, minha senhora, a senhora está maltratando a balconista por causa que o volume dela, ela está falando com os colegas dela. O senhor está sendo intrometido, não, como é que ela disse? Uma palavra. Invasivo, essa foi a palavra. O senhor está sendo invasivo. E eu estou sendo invasivo porque a senhora está sendo mal educada com a balconista aqui. E todo mundo... E depois ela entrou lá em cima, rapaz, complicou também com os atendentes lá, a mulher
saiu de casa, hoje eu vou me incomodar. Hoje eu vou ser mal educada. Hoje, se alguém se atravessar na minha frente, eu vou, hoje eu vou tirar o sossego. E tem gente que sai de casa para tirar o sossego das pessoas. Tem pessoas que não conseguem conviver, porque elas vão te incomodar de manhã, vão te incomodar de meio-dia, de tarde, de noite. E você não sabe o que fazer com aquela pessoa. Você pensa, quando é que essa mulher vai se aposentar? Esse homem vai se aposentar? Para ele sumir, porque ninguém consegue tolerar aquela pessoa. É isso que está acontecendo. Então são casos e casos que hoje está faltando a leveza do ser humano de tratar bem. Bom dia, com licença, já volto. Quem sabe a gente fala em casa, as mulheres sendo mal educadas com maridos, os maridos sendo mal educados com as mulheres, os filhos sendo mal educados com os pais. Opa, o que adianta nós estar aqui, professor, falando em ppp, se a gente não consegue tratar bem o ser humano e ser bem tratado? Vamos pegar nossas coisas e vamos para caverna, vamos morar lá no meio do mato, porque socialmente alguma coisa está equivocada. Ou a gente muda, ou podemos fechar, degringolou a sociedade, terminou as nossas relações. Segundo, seja leve. E aqui eu conto aquela história bíblica lá do Lucas 24, 13 e 35. Antes de dormir, leia essa passagem hoje. Discípulos de Emaús indo embora de Jerusalém. Pois é, o cara aí pregou um monte de coisa, né? Desanimado, indo embora. E aí encontra o quê? Um estrangeiro, um forasteiro no caminho embora. E começou um bate-papo bonito, um bate-papo legal. Que coisa boa falar com pessoas que são leves, que são amáveis. Anoiteceu, discípulos de Emaús. Cara, fica com a gente aí de noite, repousa aí. E não sabiam quem é que era aquela pessoa. Falando bem. Cara, como é bom falar com pessoas que são agradáveis. E na hora da ceia, o que ele faz? Puxa vida, ele se revela. Ele parte o pão e se transforma simbolicamente, né? Eles reconhecem que era o mesmo Jesus. Só essa passagem, se a gente ler bem, será que nós estamos sendo pessoas leves para as outras pessoas? Ou nós somos um peso de alma? Como é que está o peso da nossa alma, gente? 700 quilos. Não é o peso da gordura do nosso físico que impede. Eu conheço pessoas gordas, mas têm a alma leve. Eu conheço pessoas que são magras, mas têm uma alma pesada. E nem vou dizer mais, uma alma penada até. A gente tem pena daquela alma, daquela pessoa. Vocês estão alimentando a alma de vocês? A alma de vocês está levezinha? Mágoas, dores, sofrimentos, raiva, rancores. Dante Alighieri, vocês conhecem esse cara? Escreveu qual é o livro? A Divina Comédia, mas não é de comédia, né? Ele foi lá visitar o céu, o inferno e o purgatório. Quando ele chegou junto com o Virgínio no inferno, viu um monte de gente do inferno e perguntou para o porteiro: como é que essas pessoas estão tudo aqui mortas aqui no inferno? E o porteiro responde o quê? Essas pessoas morreram com mágoas no coração. Depois que eu li essa frase, nunca mais tem nada no coração. Mágoas no coração. A mágoa, ela vai consumindo o rancor, o ódio, a raiva. É como diz Shakespeare, é uma taça de vinho que você vai ingerindo e vai se envenenando a si próprio. Vocês têm mágoas no coração de quem? Meu pai foi tão mal. Tenho traumas da minha mãe. Tenho traumas do papai. Meu marido me deixou e casou com a minha vizinha. Ainda bem que se vocês se livraram daquele traste, né? Porque não era para vocês. Mágoas no coração. Nada disso. Leveza. Vocês já perceberam com pessoas que dá graça a gente conversar e estar? E a gente pensa com a gente assim: não vai embora. Fique mais um pouquinho. Nossa. Agora, ao mesmo tempo, vocês já tiveram a experiência de entrar num ambiente tóxico, e aquele ambiente é pesado,
Aquela pessoa é pesada. E começo a sentir aqui assim, uma dor aqui, uma dor de cabeça. Da onde vem? Da energia ruim daquela pessoa. Eu disse: Deus os guarde, vou-me embora, quero sair correndo daqui. Felicidade é um pouco eternizar o momento que tu vives. Felicidade é um pouco não querer que o filme termine, é não querer que o livro acabe. Felicidade é querer que a relação que vocês estão tendo com alguém nunca termine. Vocês amam estar com aquela pessoa. Terceiro, mantenha a alma viva e alegre. Alegria. Você pode ser uma pessoa séria, mas não precisa ser carrancuda. Eu sou mais reservado, tem pessoas, mas ao mesmo tempo não precisa ser uma pessoa rude, austera. A professora é meio carrancudo demais. Para quê? Exerçam os 7 tipos de amores. Tem um amor erótico, não deixem de ter um amor prazeroso, que é o eros, de sentir prazer com o teu namorado, com a tua namorada, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu amante, com a tua amante. Ou seremos nihilistas e negaremos os prazeres da vida, de comer uma coisa boa, de beber um drink e nos embriagar na vida, de dançar com a alma, com a pessoa que você gosta, de escutar uma música, um poema de amor. É isso que vocês querem? Uma vida dura? Uma vida sem graça? Uma vida sem graça de uma pessoa desgraçada, sem graça, sem alegria. É isso que nós queremos? Amores do libido, o amor da pulsão. Não deixe morrer o tesão na vida de vocês. Mas tem outro tipo de amor, que é um amor alegria, da presença, da amizade. Cultivem os amigos. E tem um amor muito mais profundo ainda, que é o amor ágape, que é o amor cristão, que eu não sou católico mais, depois que eu vi que certos católicos defendem algumas ideias que não são católicas. O amor ágape é o amor que transforma. Você nem precisa ser espírita, nem precisa ser católico, nem precisa ser evangélico. Carregue o amor cristão no coração de vocês. Faça do templo do coração de vocês o templo da alma. Porque só o amor cristão transforma a vida das pessoas. Sem o amor cristão, ágape, você não consegue nem acordar de manhã e lavar um prato. Sem o amor que constrói a vida do outro e não pensa em si. Seja otimista. A palavra otimista vem de ótimo. A palavra pessimista vem de péssimo. Vocês conhecem uma pessoa pessimista? A minha mãe, nos últimos 10 anos de vida dela, era uma pessoa pessimista. Tomara que eu envelheça, já estou, né? Mas não pessimista. Eu ligava para minha mãe toda semana e dizia: mãe, como está aí? Estou ruim. E aí ela começava: mas por que, mãe? Tu conheceu fulano de tal? Sim, o que houve? Morreu. Sim, porque ela morava lá na Rua do Tigre, tinha rádio Sobradinho, dava nota fúnebre de Candelária até Salto do Jacuí, uns 30 morriam, né? Tu conheceu Beltrano? Sim, o que houve? Tá mal. A vida dela era ver o mundo de uma forma enviesada, completamente depressiva, completamente
deprimida com a pessoa da velhice dela. Mantenha o entusiasmo. Você sabe de onde vem a palavra entusiasmo? É uma palavra grega, tel. Sabe o que significa tel do grego? Deus. A palavra entusiasmada significa teos, a pessoa que tem Deus vibrando dentro da alma de cada um de vocês. Vocês são entusiasmados? Eu vejo olhares completamente perdidos aqui. Eu vejo olhares cansados. Eu vejo olhares de uma alma sofrida. Vocês sofreram tanto na vida. Estão sofrendo, por que isso? O que esses olhos estão me dizendo? Eu estou enxergando a alma de vocês aqui. Eu vejo dor, eu vejo sofrimento. Eu vejo desesperança. O que está acontecendo com vocês? De onde vocês vieram? Para onde vocês vão? Tá feia a coisa aqui, hein? Vou falar tá feia a coisa por aqui, hein? Barbaridade. Eu vim com 102 quilos, né? Mas vou sair com 115. Quais? Mantenha a animação. A animação vem de ânima. Sabe o que é ânima? A melhor da noite. A melhor da noite. Essa foi para os 7 quilos que eu ganhei, agora já perdi tudo. Animal! Eu vou começar a fazer talk show. Vou ter que fazer o que significa ânima? Animal! Ai, meu Deus, vocês me matam, né? A melhor parte do dia hoje está sendo com vocês. Como eu estou me divertindo com babessa. Não é animal, querida, mas ânima significa alma. Ânima, alma. Animado, a pessoa que tem alma, que vibra. A pessoa desanimada, como eu estou vendo aqui, 49% de vocês, estão com a alma não sei aonde. Carla, o que vocês estão fazendo? Eu vou escrever para ela. Carla, o que vocês estão fazendo com essas meninas que elas estão desalmadas, sem graça? O que vocês estão fazendo? Os professores. Aqui tem algum objeto de tortura? Tem alguma sala assim de choque elétrico? Gente de Deus. Eu gosto muito de uma palavra que as pessoas botam até no tatu, uma frase latina que diz assim: carpe diem, exatamente. Agora acertou. O que significa carpe diem? Palmas! Aproveite o dia. Se vocês sabiam que essa frase aí é uma frase de uma escola filosófica chamada Escola Estoica, que eles diziam assim, a preocupação com o passado não existe mais, porque o passado só existe a partir da tua memória que tu traz para o presente. E o futuro é uma incógnita que daqui a meia hora eu não saberei se estarei vivo. E amanhã é uma incógnita que só pertence